Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre criativos, tá? Eu vou abordar aqui 3 dos criativos, 3 das estratégias, né? Ou melhor, 3 das comunicações que são mais utilizadas em anúncios. Explicando rapidamente aqui, dando uma breve introdução, né? O que a gente tem? A gente tem o estilo de publicidade comum, tá? Onde você basicamente escreve uma mensagem, tipo uma mensagem publicitária mesmo, tá? Aí você tem um segundo tipo de anúncio que é chamado de Native Ads, né? Que seria uma tradução mais ou menos como anúncios nativos, tá? O que isso significa? São anúncios que se passam por posts em páginas, tá? Na verdade, por posts em perfis. Então, aparenta ser uma indicação de uma pessoa para outra pessoa, tá? E isso é o que a gente chama dentro do Facebook de Native Ads. E um terceiro que ele já existe há um bom tempo, mas começou a ser usado no Facebook há pouco tempo, né? E foi uma estratégia criada por um copywriter que é um dos melhores copywriters que a gente tem hoje em dia trabalhando com Facebook Ads no mercado digital. O nome dele é Daniel Monge, tá? E ele criou uma estratégia que foi fantástica, utilizando um estilo de anúncio ou de chamada, né? Que a gente chama de clickbait, né? Que é basicamente... eu não sei traduzir exatamente, mas seria como isca para clique, tá? É mais ou menos essa a ideia. Então eu trouxe alguns exemplos aqui que eu quero discutir com vocês, tá? Mas antes disso, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, que a comunicação no Facebook, ela é composta por 4 itens, tá? É o texto, a imagem ou vídeo, a headline e a descrição do anúncio. E a descrição do link, desculpa, não é do anúncio, é do link, é a descrição do link, tá? Então são esses 4 elementos que compõem um anúncio dentro do Facebook, tá? Principalmente para se escrever texto, headline e descrição do link, é muito importante que você procure conhecimentos, tá? Como, por exemplo, programação neurolinguística, procure saber sobre gatilhos mentais, né? Basicamente você entender como que você vai conseguir atrair o seu cliente. Porque tem muita gente que tem a falsa impressão de que o que vende é o anúncio. O anúncio não é feito para vender, tá, pessoal? O anúncio é feito para você chamar a atenção, né, de um público específico que tenha conexão com o produto que você está promovendo para que ele vá para a página de vendas. O responsável por efetuar vendas é o que a gente chama de carta de vendas. E no caso do marketing digital, no Facebook Ads, é a página de vendas, tá? Ela é responsável por fazer a venda, ela é responsável por converter a sua lead num cliente, né? De fazer com que ele chegue na página de vendas, se interesse e compre. Tá? E na página de vendas tem diversos elementos também, como VSL, também tem copy, né? A própria VSL precisa de uma copy para ser bem feito, um script, né? Mas enfim, eu não vou entrar no detalhe da página de vendas, tá? Então assim, entenda que o seu anúncio ele não é para vender nada, tá? O seu anúncio é para chamar a atenção, para que a pessoa se interesse pelo assunto e vá para a página de vendas, que clique no seu anúncio, tá? Então, para que isso aconteça, é importante que você aprenda a fazer uma comunicação que atraia o cliente, tá? Que chame a atenção do cliente. Tá? E tem algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Mas antes eu vou passar alguns exemplos de anúncio que eu selecionei, tá? Então, vamos abrir aqui o primeiro. Esse é um anúncio do Lead Lovers, tá? E ele basicamente é uma mensagem publicitária. Não tem muita diferença, não tem nada de diferente de uma mensagem publicitária. Então a gente pode ver aqui, ó, nós sempre falamos aqui da importância de definir a persona do seu negócio, né? Mas se você já tem uma empresa, antes de tudo, precisa conhecer a fundo seus clientes. Quer saber como? A gente te ensina. Vem ler, aprender e crescer. Tá? Isso não deixa de ser o que a gente chama de CTA, Call to Action, ou chamada para ação. Tá? Então, é muito legal você sempre usar um CTA no final do seu texto, tá? Clique aqui, conheça mais, esse tipo de chamada para que a pessoa tome uma ação,
Tá? Então isso daqui não deixa de ser um CTA, porque ele está chamando, ó, vem ler, aprender e crescer. Aí inclusive ele coloca o link aqui, tá? Então isso daqui é o que eu estava falando, que é o texto, tá? Aqui é a imagem, né, que pode ser na verdade um vídeo também, tá? E uma dica que eu já dou aqui para vocês é o seguinte: vídeo para anúncio, quanto mais curto melhor, tá? Vídeo que passa de 1 minuto e meio, 2 minutos, já não é legal usar em anúncio, tá? Tem que ser aquele negócio rápido para chamar a atenção mesmo, tá? Aí aqui a gente vê o que eu falei, né? A headline, como saber mais dos seus clientes, e esse último texto aqui no final é o que a gente chama de descrição no link, né? Coloque em prática o seu plano de negócios, depois disso o seu próximo passo é saber mais dos seus clientes. Saiba o porquê, conhecer seus clientes é vital. Tá? Então esse é um exemplo clássico de um anúncio publicitário comum, tá? Que usa uma linguagem publicitária mesmo, tá ok? Vou passar para o próximo aqui. Esse é um outro anúncio também de mensagem publicitária, tá? Contratado.me. Isso daqui é a fanpage que está sendo utilizada para promover esse anúncio, tá? Então o texto é muito simples: desenvolvedor mobile, back-end, front-end ou full stack, conheça a Contratado. Esse daqui a gente chama de segmentação, tá? Porque o que acontece? Você pode fazer uma segmentação de público na hora de criar o seu anúncio, mas você também já pode fazer uma segmentação direto no texto, né? Aqui na copy mesmo. Então você vê, quem não sabe o que é um desenvolvedor mobile, back-end, front-end ou full stack, dificilmente vai clicar nesse anúncio, tá? Então você acaba realmente segmentando as pessoas que vão clicar no seu anúncio. Isso daqui é muito utilizado em outras plataformas native ads, tá? Que você não consegue segmentar o público na hora de criar o anúncio. Você só consegue segmentar na copy mesmo. Porque em plataformas native ads você paga por clique, né? No Facebook você paga por milhares de impressão, que é o que a gente chama de CPM. Tá? Então, para que você evite cliques de pessoas que não têm a ver com o seu anúncio, você já faz a segmentação na copy. E é exatamente isso que esse anúncio está fazendo. Tá? Se eu não sou um desenvolvedor mobile, back-end, front-end ou full stack, eu não faço a mínima ideia do que isso significa, eu não vou clicar nesse anúncio. Tá? Então vamos lá. Também é uma imagem, né? A headline, mais de 700 empresas contratando em um só lugar, e a descrição do link, totalmente gratuito para candidatos, com uma equipe dedicada ao suporte dos seus processos seletivos. Tá? Então esse é mais um exemplo que você pode se basear na hora de criar seu anúncio. Vamos para o próximo. Esse daqui, apesar de ser uma pessoa falando, ele não deixa de ser um native ads, tá? Porque ele fala um pouco como se fosse a experiência dele, né? Então você vê qual que é a mensagem que ele passou. Aí o detalhe, esse anúncio o cara não usou nem headline e nem descrição do link, tá vendo? É só basicamente o texto e a imagem. E na verdade isso aqui não é uma imagem, é um vídeo, tá? Até pelo íconezinho aqui, ó, do áudio, você percebe que é um vídeo, tá? Então basicamente, quero dividir como ajudar o coach a achar o propósito de vida. É fundamental que ele tenha clareza sobre alguns pontos que eu falo no vídeo. Clique aí e assiste, ó, o call to action aqui, ó, o CTA. E como o bem nunca para, compartilha com todo mundo. Outro call to action, um para o cara assistir e outro para ele compartilhar. Porque a partir do momento que esse vídeo começa a ser compartilhado, esse anúncio, ele começa a ganhar um poder de tráfego orgânico, tá? Porque todo mundo que compartilhar vai vai aparecer no feed de notícias da pessoa que compartilhou, e outras pessoas vão ver esse anúncio sem que você pague para que ele seja veiculado no feed de quem compartilhou. Tá certo? Então esse daqui ele tem características de native ads, mas ele não é aquele native ads mais raiz, digamos assim, né? Vocês vão entender quando eu chegar no Native Ads. Agora, olha, esse daqui eu resolvi tirar um print para mostrar para vocês uma coisa muito interessante, né? Quem já está há um tempo nesse mercado de afiliados sabe que lá nos Estados Unidos esse mercado tem, se não me engano, mais de 18 anos, que está em franco crescimento ainda, né? E aqui no Brasil ainda é um mercado relativamente novo, né? Ele deve ter profissional, assim, é um mercado profissional mesmo, uma coisa de 3, 4 anos, tá? Então a gente ainda tem
um potencial de crescimento muito grande no Brasil. E isso é um grande exemplo. Se você perceber, é basicamente um anúncio totalmente em inglês, feito por um americano e que está sendo veiculado aqui no Brasil. O cara não teve nem a preocupação de traduzir a imagem. Ele simplesmente pegou o anúncio que ele estava rodando lá nos Estados Unidos, imagino eu, né? Ou de repente até criou uma linguagem específica aqui para o Brasil, mas ele não se preocupou em traduzir para o português. Tá? Olha só que interessante. Então os caras lá de fora estão começando a vir aqui para anunciar aqui no Facebook do Brasil, né? Então você vê realmente o potencial que tem, né? Esse daqui eu não vou nem tentar traduzir para vocês, só explicar rapidamente. É um vídeo, né? É um produto que a gente chama de CPA, que é um produto físico, e é muito interessante porque esse produto ele basicamente é um aparelho que você coloca no vidro do carro antes de fechar o carro quando você para, tá? E ele ele é abastecido por luz solar e é como se fosse um fanzinho, né? Um ventiladorzinho. Então ele fica rodando e puxando o ar quente de dentro do carro para fora, né? Então o que ele promete é que quando você entrar no carro mesmo, ele estando debaixo de sol, você vai entrar num carro mais fresco do que sem esse aparelho. Mas enfim, né? Isso daqui foi mais a nível de curiosidade. Né? Aqui outro cara que eu resolvi trazer, outro anúncio, que eu achei muito interessante mostrar, né? Para perceber que são várias empresas que anunciam no Facebook. Né? A gente não tem só afiliado anunciando no Facebook. Então você vê, isso daqui é uma consultoria de imóveis, uma corretora, né? Fazendo uma propaganda de um apartamento na região de Butantã, no São Paulo. Né? Então aqui no Butantã, em São Paulo, tem esse apartamento, os caras simplesmente criaram um anúncio e estão divulgando. Né? Então vamos seguir. Esse daqui é um outro anúncio, eu vou passar rapidamente, se você que tiver interesse, você para ver, tá? Para ler o anúncio direitinho. Esse daqui é um outro anúncio voltado para um evento que aconteceu de marketing digital. Tá? Então esse aqui tem bastante gatilho, aqui tem bastante coisa interessante para você ler e se basear. Tá? Esse daqui, esse Paulo Vieira, é um cara inclusive que eu oriento quem quiser conhecer sobre mindset, né, sobre mente vencedora, esse tipo de coisa. Esse cara tem um conteúdo muito legal, então só você procurar ele no YouTube, você vai assistir vídeos assim que ele passa um conteúdo muito bom voltado para isso, tá? Então vamos seguir aqui. Isso daqui está sendo uma tendência também, tá, pessoal? Anúncio que tenha o mínimo de texto possível, é bem aquilo só para conseguir realmente chamar atenção. Então você vê nessa frase aqui, quem é o webmaster já se interessa, porque o cara fez uma pergunta super objetiva. Webmaster, você tem tráfego? Né? E aí aqui embaixo, rentabiliza 100% do seu tráfego, 100% fill rate, com a nossa plataforma self-service, formatos publicitários de alta performance. Então você vê, é um anúncio super minimalista, tá? E que está virando meio que uma tendência, tá, pessoal? Então assim, quando você for fazer um anúncio publicitário, né, que não seja um native ads, quanto mais resumido você conseguir passar a mensagem e capturar a atenção do seu possível cliente, do seu prospecto, melhor é, tá? Aí aqui tem mais um anúncio que também não é native ads, tá? Ele é uma mensagem publicitária, se você quiser depois ler, tá? E aqui é o seguinte, eu separei dois anúncios, esses dois próximos anúncios são meus, tá, pessoal? São anúncios que eu fiz e que obtive ótimos resultados com ele, tá? No caso aqui, eu tenho uma mensagem que foi publicitária, no caso, né? E você vê, já faz um bom tempo que eu rodei esse cara, foi lá em dia 3 de março, né? Então a gente já tem aí mais de 3 meses que esse cara estava rodando, quando ainda funcionava muito bem textos longos. E não é que não está funcionando não, tá? Você pode fazer teste aí que pode gerar um bom resultado também. Depende muito de público, tá, pessoal? Então assim, tem que testar muito, tá? Então é só para mostrar para vocês a grande diferença do que seria uma comunicação publicitária de uma comunicação native ads, tá? Então você vê, basicamente eu estou chamando a atenção aqui, cabeleireiras, esteticistas, manicures, pedicures, profissionais da beleza. Vocês precisam conhecer essa oportunidade imperdível. A falta de cliente afeta muitos profissionais, enfim, depois se você quiser você lê. Tá? Esse daqui é um produto voltado, né,
É um produto do Vitor Felsosa, que é voltado para captar clientes para salão de beleza, tá? E aí você vê um segundo, que é do mesmo produto, né? Esse é o nome do produto, inclusive. Esse daqui é de um vídeo e esse daqui é uma imagem, tá? Só que esse daqui é um Native Ads. Então, olha só a diferença. Yasmin, querida, eu te falei que ia te ajudar. Depois de tanta luta e tanto investimento, não aceitei quando você me falou que ia fechar o seu salão de beleza por falta de clientes. Sei que o acúmulo de dívidas te preocupa e que lotar sua agenda de clientes seria a solução. Então vocês percebem, é realmente como se fosse uma pessoa indicando para essa Yasmin, né? Quando você coloca essa hashtag aqui na frente, né? Esse joguinho da velha, ele fica em azul o texto aqui, logo depois dele. Então dá a impressão que você está marcando realmente uma pessoa. Tá? Já ouvi muita gente falando que isso aqui já está caindo em desuso, que não dá mais resultado, mas eu continuo usando até hoje e continua dando resultado para mim. Né? Então volto a dizer, a mesma coisa que eu te falei no anúncio anterior, tem que testar. Tá? Então você consegue perceber a grande diferença que é de uma comunicação publicitária, né, para uma comunicação que é realmente Native Ads. Tá? Então, legal, chegamos aqui num ponto bem interessante. Esse é um tipo de comunicação que tem sido usado bem recente, tá? Foi algo que ficou bem claro a utilização com o Daniel Monge, como eu falei para você no começo desse vídeo, né? E ele resolveu utilizar o que é chamado de mensagem de comunicação clickbait, tá? Que é basicamente você fazer um texto que chame muito a atenção e gere muita curiosidade nas pessoas que vão receber esse anúncio no feed de notícias. Né? Então olha esse daqui que exemplo legal. Bananas com outros olhos. Muitas pessoas acham que elas estão podres e acabam jogando fruto fora. Caramba, mas como assim, né? Eu já tô curioso, eu queria ter acesso a esse anúncio para clicar, porque como assim? Né? Quer dizer que dá para aproveitar banana podre? Né? E aí aqui embaixo tem a headline: se você comer 2 bananas com manchas marrons por dia durante um mês, é isso que acontece com o que, caramba? Vocês conseguem perceber o tamanho de curiosidade que gera esse tipo de mensagem? Né? E aí vamos aqui para a descrição do link. As bananas são talvez uma das frutas mais subavaliadas da natureza. Os frutos de casca amarela são fáceis de ignorar, especialmente quando parece que há o quê, caramba? Então, assim, você percebe que é basicamente um anúncio voltado a chamar a atenção das pessoas, né? A gerar curiosidade. Você acaba clicando aqui pela curiosidade de saber como que é isso, né? Como que eu posso aproveitar uma banana podre, tá? Então, esse é o conceito do clickbait, tá? E aqui eu trago para vocês o anúncio que o Daniel Monge criou, tá? Esse anúncio foi feito para um produto detox, tá? Que ele vendeu e vendeu muito, ele gerou múltiplos 6 dígitos em 30 dias. Então, olha só que interessante, a imagem primeiro que ele criou, né? Vamos falar da imagem. Então, aqui parece um organismo todo podre, né? Se assim podemos dizer, todo doente, uma setinha e o mesmo organismo, só que totalmente são, né? E aí do lado um copo de suco. Né? Então, qual que é a mensagem que isso passa? Que de alguma forma esse suco foi utilizado para transformar esse organismo nesse aqui. Você consegue entender o tipo de curiosidade que gera? Né? E aí olha a mensagem que ele colocou, né? O texto. Este é o real motivo de suas roupas estarem mais apertadas. Tá, mas qual que é o motivo? Cadê esse motivo? Quero saber que motivo que é esse, né? Clique no botão para fazer o teste, né? E aqui está a segunda parte da estratégia dele, né? Que realmente foi assim, revolucionou o mercado de Facebook Ads no Brasil, tá? Foi realmente uma estratégia que hoje em dia tá todo mundo copiando porque foi algo realmente revolucionário, tá? E aí ele coloca aqui embaixo, ó, magra depois dos 35. Nova descoberta da ciência permite que eu o quê? Então vocês conseguem perceber como é um anúncio totalmente voltado a gerar curiosidade das pessoas para as pessoas clicarem no botão e acabarem... eu quero saber o que está escrito nisso, né? Clique o botão para saber mais, ó. Então, né, as pessoas chegam aqui, recebem um negócio desse no feed de notícias, é praticamente impossível
não gerar curiosidade e a pessoa acabar clicando para ver o que é isso, né? Então, assim, ele conseguiu o primeiro objetivo dele, que era simplesmente chamar a atenção da pessoa, gerar curiosidade, fazer com que ela clicasse para cair no destino do anúncio dele, tá? Só que aí vem uma segunda sacada dele que foi fantástica, porque o que acontece? Uma das coisas que se faz muito ainda hoje em dia, e que ainda funciona e funciona bem, tá, pessoal? É você já tentar aquecer a sua lead, ou seja, você já passar informações que façam a pessoa se interessar pelo produto que você está oferecendo, pela transformação que o produto vai gerar na vida dela, já no anúncio. Então, por isso que você vê copies muito grandes, com textos grandes, né, com imagens que tentem passar esse tipo de mensagem para o seu cliente, né? E aqui não tem nada disso, né? E aí o que ele fez? Ele usou uma pre-sell, tá? Pre-sell é basicamente uma página que você tem antes da página de vendas, tá? Então, quando a pessoa clica nesse anúncio aqui que ele criou, né, que nem está rodando hoje deve estar rodando mais com outros afiliados que copiaram a estratégia dele, tá? E não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? Não estou julgando, dizendo que não deve se copiar, mesmo porque até antes dele revelar essa estratégia dele, eu já usava alguns quiz nas minhas campanhas, tá? Então, basicamente, o que ele fez foi chamar a atenção, gerar muita curiosidade e jogar, né, a pessoa que clicar nesse anúncio para um quiz, tá? E aí, no quiz, ele faz o aquecimento dessa pessoa, né? Então, basicamente, ele coloca uma imagem, né, tem uma imagem de fundo, magra depois dos 35, método científico estranho, mas como assim estranho? Então, ele continua gerando curiosidade aqui nas pessoas, né? Então, depois, se você quiser parar o vídeo para ler o que está escrito aqui, né? Você fica à vontade, tá? Eu vou seguir com a explicação. Então ele começa a fazer algumas perguntas, né, que já direcionam a mente da pessoa para compra, né? Para que ela chegue na página de compra praticamente já convencida de que o produto vai conseguir transformar a vida dela, vai gerar a transformação que ela espera e deseja, né? Então eu não consegui tirar print de todas as perguntas, né? Mas só para ter uma ideia, né? Você tem a mente aberta para novas descobertas científicas no campo de saúde? E aí começa, né? Quando a pessoa começa a responder, gera o que a gente chama de microcomprometimento. Então a pessoa começa a se comprometer, né? Mesmo que de uma forma micro, com o que você está oferecendo. Então se a pessoa clica assim, ela já está respondendo que tem a mente aberta para novas descobertas científicas no campo da saúde. Ou seja, o produto que ele está vendendo é algo diferente do que você costuma ver, né, em relação ao emagrecimento no campo da saúde, tá? Então acho que era mais isso que eu tinha para mostrar. Só que aí tem um segundo detalhe, tá, pessoal? Eu gostaria de trazer para vocês também aqui nessa aula de criativo algo que é muito bom, mas muito bom mesmo, que é essa ferramenta aqui para construção de imagens, tá? O endereço é esse, www.canva.com, tá? Eu vou deixar esse link aqui acima ou abaixo do nosso vídeo da nossa aula, e ele realmente é uma ferramenta fantástica, tá? Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Então vou me registrar aqui com o e-mail, vou colocar meu nome. Eu não vou colocar Rafael Larizati porque eu já tenho o Canvas no meu outro perfil. Vou colocar aqui um e-mail. Vou confirmar o e-mail. E vou criar uma senha. Ah, esse e-mail ele já tem. Então deixa eu tentar criar com um outro e-mail aqui rapidamente. Vamos ver. Ah, faltou .so. Então legal, tá? E aqui tanto faz o que você vai utilizar, tá? Eu sempre coloco como pessoal, mas
Não vi nenhum tipo de diferença. Já cheguei a criar perfil profissional, enfim. Só que aqui ele vai entrar num tutorialzinho. Se você quiser, você vai seguindo, né? Tem um desafio aqui e tudo mais para você fazer, aprender a utilizar a ferramenta. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar como se você tivesse entrado depois que você já tem um cadastro, porque a tela é outra, tá? E aí o que acontece? Se você clicar aqui em mais, você vai ver a quantidade de formatos que ele já tem pronto para você utilizar, tá? Então tem tipos de design populares, ó, tipo folha A4, imagem para blog, post para Facebook, cartaz, né, posts para rede social, né? Você consegue criar documentos, blogs e e-books, materiais de marketing, assim por diante, tá? Mas o que eu sempre utilizo é aqui, ó, anúncio de Facebook, tá? Então, quando você clicar aqui, você já vai criar uma imagem, você já tem aqui, ó, nessa parte branca, exatamente o formato, tá, do Facebook, para anúncio do Facebook, tá? Então, digamos que eu queira criar uma imagem para organização emocional. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, sei lá, família feliz. Tá? Imagens de família feliz. Aí eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, vou salvar ela. Opa, não é o link, é a imagem. Deixa eu pegar aqui. Vou salvar a imagem aqui, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e fazer um upload. Só rapidamente passando, você tem alguns layouts que são gratuitos, o que está escrito grátis aqui você pode utilizar, tá? E aí você joga para cá e pode mexer com ele à vontade, tá? E tem alguns que são pagos, tá? Então, ó, esses que não estão grátis são pagos. Mas não que eu não quero utilizar ele, tá? Você tem alguns elementos que você pode colocar, né? Enfim, eu oriento você a realmente procurar e fuçar nessa ferramenta, né? Analisar ela bastante, porque ela tem muitos recursos, tá? Você pode adicionar texto, isso eu vou usar, e você pode adicionar fundos também, tá? Então você pode clicar e colocar um fundo lá, ó, tá? E tem também os fundos grátis e tem fundo pago também, tá? Tá vendo? Ó, tem alguns fundos que são pagos, $1 cada. Mas eu quero trabalhar com minhas próprias imagens. Então vou clicar em Uploads, vou fazer um upload e vou jogar a imagem que eu tinha acabado de criar lá, tá? Deixa eu só deletar esse fundo, porque eu não quero um fundo. Então já posso jogar lá. Aí eu aumento para o tamanho do Facebook. Tá vendo? Ó, que o que ele fica fora do padrão do Facebook, ele já corta na imagem automaticamente, tá? Aí eu consigo reposicionar a figura, tá? Então eu vou reposicionar ela aqui, mostrar mais o rosto das pessoas. Legal. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, rapidamente aqui, vou colocar uma frase chamando a atenção. Então, o que eu faço? Eu crio aqui um quadrado, né, um retângulo, vou colocar ele aqui. Aí eu posso mudar a cor dele, por exemplo, jogar em preto e escrever. Aqui eu estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Isso daqui vocês têm que utilizar a criatividade de vocês para conseguir fazer uma imagem bem legal, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui da frente e escrever, sei lá, por exemplo, organização é felicidade. Tá? E aí eu posso mexer também com a questão da fonte, tá? Eu tenho aqui diversas fontes disponíveis, então, por exemplo, eu posso usar esse daqui, tá? E aumentar um pouco o tamanho, colocar 32, acho que ficou muito grande. Colocar uma outra 28. Tentar 26, vamos ver. Você pode digitar até os tamanhos que não estão aqui, tá? E aí você consegue alinhar. Tá vendo que ele apresenta aqui uma linha quadriculada na frente, quer dizer, aqui no meio, e no meio assim, tanto na vertical quanto na horizontal, você consegue centralizar, ó. Então aqui ele está centralizado na horizontal e aqui ele centralizou na vertical. Beleza. Criada a imagem, eu posso vir aqui, clicar em baixar,
né? E aí essa imagem já vai estar pronta para utilizar no anúncio. Só para mostrar para vocês. Ele sempre joga lá para a pasta de download ou para onde você costuma fazer seu download, né? E aí você clica, a sua imagem já está pronta para você utilizar no padrão do Facebook. Tá? Aqui ele cortou um pouquinho, de vez em quando ele faz isso, tá? Então você tem que vir aqui, de repente aumentar um pouquinho o tamanho do fonte aqui, beleza? E aí se você baixar de novo, provavelmente ele baixa correto. Vamos esperar. Então tá aí, ó, no padrão do Facebook, tá? Aí eu queria dar só mais uma dica para vocês referente a cores, tá, pessoal? Quando você for utilizar, por exemplo, uma montagem, quando você quiser criar sua própria imagem, né, com um fundo, sempre pense em fazer cores que contrastem com o azul do Facebook, tá? Para que a sua imagem chame a atenção. Tente fugir de imagem que contenha muito a cor azul, né, que contenha muito a cor verde, né, e tente ir para o outro lado da escala cromática, né, que aí você chega, o contrário de azul na escala cromática é o laranja, então procure usar laranja, amarelo, vermelho, tá? Que vai chamar mais atenção a sua imagem quando passar no feed de notícias dos seus clientes, tá? Dos seus prospectos, das pessoas que estiverem navegando no Facebook, tá? Então, gente, eu acho que para a aula de criativo eu consegui passar o que eu gostaria de ter passado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê